certo? Outro ponto que a gente pode destacar, que eu tenho um videozinho, que eu acho bem legal a gente conversar sobre ele e demonstrar. Nesse vídeo, vocês vão ver aqui de um fabricante, tem um disco rígido, eles vão abrir esse disco rígido agora, acompanha comigo, está aberto, e aqui aparecem os discos do disco rígido girando em alta rotação, e aqui o braço que eu te falei com o ímã, bem na ponta ali, ó. E esse ímã é que fica fazendo o processo de gravação e leitura dos dados na superfície dos discos do disco rígido, à medida que esses discos ficam girando em alta rotação. E nós temos, claro, muitos tipos de disco rígido no mercado, como mostra esse vídeo. Observa os discos girando e aquele braço com o ímã bem na pontinha fazendo o processo de gravação. Esse giro é medido em RPM, rotações por minuto. Quanto mais rotações por minuto, mais rápido o teu disco rígido vai gravar e ler os dados. Existe disco rígido com 4.500, 5.400, 7.200 RPM, 10, 15 mil rotações por minuto. Qual seria a grande diferença de um disco rígido de 5.400, vamos botar 7.200 RPM, para um de 15.000 RPM? Bem, se um tem 7.200 RPM e o outro tem 15.000 RPM, a diferença nesse caso seria a velocidade com que esses dados serão gravados. Um disco rígido de 15.000 rotações por minuto permite a gravação e a leitura desses dados de forma muito mais rápida, se comparado, é claro, a um de 7.200 RPM. Isso seria, então, a grande diferença, ok? Bem, outro ponto a se destacar sobre esse assunto. Quando nós falamos, então, do nosso disco rígido, ele também é a unidade de armazenamento de dados em um PC, em um computador de uso pessoal, onde a maior parte dos dados será armazenada. Se tu tem um computador e tem um disco rígido, é bem provável que a maior parte dos programas instalados estejam armazenados no disco rígido. É bem provável que a maior parte dos arquivos que tu gera no teu dia a dia estejam gravados, isto é, armazenados lá no disco rígido. Então, de fato, ele precisa ser muito grande em termos de capacidade. Mas quando eu digo que o disco rígido precisa ser muito grande em termos de capacidade, vamos entender um pouco essa capacidade usual. De repente, tu compra um disco rígido que tem capacidade de armazenamento na casa dos gigabytes. Gigabytes. Giga, lembrando nossas aulas anteriores, significa bilhões de bytes. Então tu imagina que eu comprei um disco rígido de 500 gigabytes, capacidade de armazenar até 500 bilhões de bytes aproximadamente. Mas imagina uma outra pessoa que comprou um outro computador e nesse computador vem um disco rígido com capacidade de 2 terabytes, 2 TB, terabytes. Tera significa trilhões. Então ele comprou um disco rígido com capacidade de armazenamento de até 2 trilhões de bytes, o que é muita coisa. Então quando pensamos em um computador com disco rígido, lembra que ele tem uma alta capacidade de armazenamento de dados, na casa dos gigabytes ou na casa dos terabytes. Giga, bilhões de bytes, ou tera, trilhões de bytes, que é a capacidade usual de um disco rígido atual no mercado. Quer dizer, hoje em dia, discos rígidos giram em torno de giga ou de terabytes. Isso também é bem relevante saber que ele tem muita capacidade de armazenamento de dados, certo? Outra coisa, aqui eu te mostro um disco rígido de 2 terabytes. Isso significa que esse disco rígido tem capacidade de 2 trilhões de bytes, o que é uma capacidade de armazenamento respeitável. Quer dizer, armazena aproximadamente 2 trilhões de bytes, quer dizer, é muita coisa em termos de armazenamento de arquivos e de dados, certo? Outra coisa, só para a gente lembrar aí o ponto anterior, daquele vídeo do fabricante que nós visualizamos, o disco rígido também apresenta diferente desempenho. Quer dizer, ele pode ser mais rápido ou mais lento para realizar o processo de gravação. E se eu tenho um disco rígido, como eu disse, de 5.400 rotações por minuto, RPM, e um outro disco rígido de 15.000 rotações por minuto, 15.000 RPM, é claro que esse de 15.000 RPM vai poder gravar e ler os dados de forma mais rápida. Então, quando nós falamos em gigabytes ou terabytes, como é o caso desse disco rígido, nós não estamos avaliando o desempenho. 2 terabytes ou 1 terabyte, 4 terabytes ou 500 gigabytes, isso não é o desempenho. Isso é só um indicativo de capacidade de armazenamento. Quer dizer, quanto em termos de bytes eu consigo armazenar dentro desse disco rígido. Quantos arquivos eu consigo gravar aqui de tantos bytes. Essa é a ideia
quando eu falo sobre capacidade de armazenamento.